Depois de beber demais no jantar da empresa, chamei meu chefe de esposa e brinquei. Louco de vontade de te conquistar. O olhar frio do chefe era meu. Como posso beber se nem consigo controlar a boca? Nesse breve interlúdio, a mais difícil das nossas colegas, a advogada de fora, deu um sorriso frio. Ela estava chamando a mim. Por que você está agindo tão estranhamente? Seguiu a Suvankin da escola até a empresa dela para ser assistente dela? Todo mundo sabe que eu gosto da Suvankin. Ouvi alguém zombando. Lu Shen, um playboy daqueles. Um nobre como ele sendo seu assistente. Você realmente o ignora? Suvankin suspirou. Ela quis vir. O que eu posso fazer? As pessoas ao redor riram. É verdade, ele sempre quis estar ao seu lado. Tantos anos e ele não desistiu. Mas, Suji, você realmente não planeja ficar com Lu Shen? Ele realmente sonha em estar com você. Na última vez que a família dele o arranjou para um encontro às cegas, você nos chamou para beber tarde da noite. Achei que você se importasse com ele. Assim que essa frase foi dita, Suvankin pareceu ficar subitamente irritada, e sua voz ficou muito fria. O que eu me importo? Minha mão, que estava prestes a bater na porta, desceu lentamente. Eu abri a porta e entrei. As pessoas dentro ficaram momentaneamente chocadas com minha chegada, mas foi apenas um instante. Logo, elas voltaram ao normal, rindo e dizendo: Luso lhe veio entregar o café da manhã para a Sujia novamente? A entrega de café da manhã pontual todos os dias. Suvankin nem levantou a cabeça. Como se já esperasse o que eu faria, ela apenas acenou casualmente para mim. Coloque na mesa. Eu balancei a cabeça, colocando os documentos em minha mão junto com a carta de demissão na mesa. Não é café da manhã, é minha carta de demissão. Por favor, receba, Sr. Su. Todos ficaram chocados. Eles se aglomeraram para ver. Depois de verem o que estava escrito na carta, eles perguntaram incrédulos: Não, Lu Shen. Você está falando sério? Suvankin finalmente levantou a cabeça. Ela olhou para mim. O que você está inventando? Empurrei a carta de demissão para mais perto dela. Estou me demitindo. O arquivo eletrônico também foi enviado para o seu e-mail. Lembre-se de verificar. Suvankin lançou um olhar para a carta na mesa e perguntou impacientemente: É só porque te fiz trabalhar até mais tarde ontem? Eu balancei a cabeça. Não. Eu só não quero mais trabalhar. O rosto de Suvankin finalmente afundou um pouco. Quando eu me virei para sair, ela me chamou. Lu Shen, se você for embora agora, não haverá mais chance de você voltar para o meu lado. Soou como uma ameaça, ou talvez um aviso. Eu nem me virei. Eu não poderia pedir mais. A atmosfera na sala instantaneamente caiu para o ponto de congelamento. Ao sair, ouvi vozes cautelosas de trás de mim. Sugia. Ela está tendo um ataque de birra de playboy. Não leve a sério. Sim, o quanto ela gosta de você. Você ainda não sabe? Talvez ela se arrependa à tarde e queira voltar. Suvankin olhou fixamente para a porta fechada e deu uma risada fria. Quem se importa com ela? Eu joguei fora todas as coisas inúteis da empresa. No final, nada restou. Olhando para o escritório vazio, eu quase quis rir. Minha mente voltou para ontem à noite, quando eu estava trabalhando horas extras da empresa. Recebi aquele vídeo anônimo. Em uma sala de karaokê com luzes vibrantes, Suvankin estava abraçada a uma beleza famosa dançando. Ouvindo casualmente as fofocas ao redor, Lu Shen está realmente trabalhando duro na empresa de Sujia. Você achou que Sujia ainda tinha influência? Há quanto tempo um playboy como ele não aparece em nossas reuniões? É verdade que ele perseguiu Suvankin por tantos anos, um rico herdeiro trabalhando para ela como um boi e cavalo. Desde que ela pedisse, eu voluntariamente faria hora extra e compareceria a eventos para ela. Acumulei doenças e dores, e no final, tudo o que consegui foram as palavras de desprezo das amigas dela. Visto assim, Lu Shen é realmente o cão mais obediente ao lado de Suji, e ela, ao lado, balançava a taça levemente, sem negar, e até soltou uma risadinha. Que palavras! Para o noivo do campo que minha família me apresentou recentemente. Ouvi dizer que ele é uma pessoa excelente. É só que meu coração estava cheio de Suvankin antes, e eu sempre adiei o encontro, querendo assustar o noivo. Embora agora pareça um pouco imoral. Todos sabem que a melhor maneira de se livrar completamente de um relacionamento anterior é começar um novo. Eu toquei levemente na tela. Quer se encontrar amanhã? Inesperadamente, a outra parte respondeu quase instantaneamente. Ok. O noivo é muito cavalheiro, expressou proativamente que a hora é estável e o local é arranjado. É que meu pai mencionou o assunto do noivo antes,
e eu não ouvi uma palavra. Como resultado, não sei nada sobre este noivo agora. Cheguei ao local combinado com antecedência. Hesitei do lado de fora da porta. E se eu não o reconhecer mais tarde? Não seria constrangedor? Ao me virar ansiosamente, esbarrei em alguém acidentalmente. Levantei a cabeça e vi uma figura esbelta em um terno com uma expressão orgulhosa. Online, ele é uma pessoa com feições requintadas e um rosto que agrada a deuses e homens. E o dono deste rosto está olhando para mim com uma expressão gentil. Por que você não entra? Ele parecia tão fácil de beijar. Com o ritmo de sua fala, ele abriu e fechou a boca. Subconscientemente engoli em seco, mas rapidamente percebi meu erro, porque eu conhecia essa pessoa. Jian Yan, uma famosa magnata do círculo. Eu a vi inúmeras vezes entre os alvos de cooperação da empresa de Su Vanqin. Mas dizem que ela é implacável, cruel e difícil de se aproximar. Nenhuma cooperação foi bem-sucedida. Recuei várias vezes para dar espaço a ela. Desculpe, desculpe. Estou esperando alguém e cheguei um pouco cedo. Mil desculpas. Por favor, entre primeiro. Em resposta, a pessoa à minha frente riu. Senhor Lu. Levantei a cabeça abruptamente. Como ela sabia meu nome? Ela sorriu com os olhos. Existe uma possibilidade de que a pessoa que você está esperando seja eu? Fiquei chocada. Minha família só disse que me apresentaria um ótimo noivo, mas eu nunca ousaria imaginar que seria alguém do nível de Jian Yan. Até que me sentei cara a cara com Jian Yan na sala privada que ela arranjou, mantive um sorriso na superfície. Minhas mãos debaixo da mesa mandavam mensagens freneticamente para meu pai. Você arranjou Jian Yan como meu noivo? Nossa família já pode se conectar com ela? Você está ficando rico secretamente sem que eu saiba? Meu pai respondeu com um ponto de interrogação. Do que você está falando, filho? Você está sonhando acordado durante o dia? Eles arranjaram uma parente distante de Jian Yan. Seu tio não o explicou claramente? Eu olhei para a mulher à minha frente que sorria friamente para mim. Existe outra face humana tão bonita assim? Nossos olhares se cruzaram. Eu não podia mais fingir estar ocupado, então só pude perguntar diretamente. Com licença, você é a senhorita Jian Yan, certo? Ele acenou e sorriu. Desculpe, eu ainda não me apresentei. Olá, Sr. Lu. O meu nome é Jian Yan. Sou a tua correspondente para este encontro. É uma honra conhecer-te. Uma apresentação tão formal é completamente diferente das informações que o meu pai me deu. Fiquei confuso, mas a pessoa que me arranjaram para conhecer não é. Jian Yan levantou uma sobrancelha e levou a chávena de chá à boca, tomando um gole. Essa rapariga não te merece, por isso é que eu vim. Ela olhou para mim. O quê? Sr. Lu, prefere-a a mim? Fiquei paralisado. Como é que ela diz isso? Parece que me conhece bem. O meu coração começou a bater mais depressa. Jian Yan permaneceu com uma expressão calma. Os seus olhos profundos e penetrantes fixaram-se em mim sem piscar. A sua expectativa por uma resposta era bastante óbvia. Tive de engolir em seco e dizer, claro que não. Eu nem a conheço. Ela inclinou-se para a frente. Então, eu represento-o. Não há problema, pois não. Engoli em seco. Não. Claro que não há problema para mim. Olhando para isto, parece que tu é que levas a pior. Jian Yan parecia muito feliz com a minha resposta. Ela tirou um livro grosso de não sei onde e colocou-o à minha frente. Isso é bom. Este é o meu currículo pessoal. Contém algumas informações básicas sobre mim. Hobbies, talentos, profissão, salário e propriedades em meu nome. Sr. Lu, pode dar uma olhadela. Para ser honesta, Sr. Lu, vim para este encontro com o objetivo de casar. O meu círculo social não tem outras pessoas. Posso garantir a minha absoluta fidelidade ao casamento. Depois do casamento, cumprirei tudo o que prometi antes. Doarei todas as minhas propriedades ao meu cônjuge. Não imporei qualquer pressão ao meu outro meio, desde que não haja divórcio. Ele terá liberdade absoluta. Se estiver satisfeito com as minhas condições, Sr. Lu, espero que o meu desejo. Depois de dizer tudo aquilo, ela parou de repente. Os seus belos olhos voltaram a fixar-se em mim. Pode considerar? A voz de Jian Yan era quente e magnética. O seu rosto, que nos fazia não conseguir desviar o olhar, continuava fixo em mim. Fiquei verdadeiramente confuso. Senti-me a flutuar. Será esta uma fantasia minha depois de ter sido enlouquecido por Su Vanqin? Espalmei a mão debaixo da mesa e apertei com força a minha coxa. Dói! Não é um sonho. Talvez a minha expressão estivesse a ficar cada vez mais rígida, até que vi um brilho nos olhos de Jian Yan.
Só então percebi que estava devagar novamente. Peguei rapidamente na chávena, bebi um pouco de água e disse fingindo calma: Senhora Jean, quer dizer que quer casar comigo? Ela olhou para mim e acenou seriamente com a cabeça. Sim, Sr. Lu. Espero ter a honra de ser a sua esposa. Eu ainda achava difícil de acreditar. Mas por que eu? Parecia que ela já esperava esta pergunta. Recostou-se calmamente para trás, com um ar despreocupado. Um rapaz como o Sr. Lu, com habilidades, caráter e aparência tão únicos, precisa de uma razão para querer casar consigo. Ela disse isso a sorrir e levantou as sobrancelhas para mim. O seu comportamento era tão leviano que me deixou um pouco envergonhado. Cocei o nariz. Mas as tuas condições são ainda melhores. Jian Yan hesitou pela primeira vez por 2 segundos. Olhando direto nos meus olhos, o Sr. Lu acha que sou bom? Fiquei pasma e engoli em seco. Olhei para a mesa à minha frente, cheia de pratos que adoro. Claramente, havia novos pratos. Eu queria dizer isso. Eu a convidei para sair tão tarde ontem, e hoje essa refeição estuda meus gostos e preferências com tanto detalhe. Pelo menos como pretendente, ele é extremamente sincero. Não é nada como as lendas dizem, frio e sem emoção. Além de suas próprias condições de hardware e software inacreditáveis, quem não pensaria bem dele? Hesitei por um momento. Você é muito bom. Jian Yan ficou visivelmente mais feliz. Ela baixou a cabeça, riu um pouco e empurrou o currículo para mim. Você quer tentar comigo? Percebendo que ela estava falando de casamento, meu subconsciente se esquivou. Este é um passo que ainda não apareceu no meu plano de vida. Mas a emoção de Jian Yan era muito sincera, e eu queria ser o mais honesto possível. Podemos tentar nos conhecer primeiro. Afinal, casar não seria um pouco rápido demais? Ao ouvir minha resposta, um lampejo de decepção passou pelos seus olhos. Mas ele rapidamente o escondeu e assentiu obedientemente. Como quiser. Depois do jantar, Jian Yan pediu ao seu assistente para providenciar um motorista para me levar de volta. No caminho, ouvi acidentalmente a conversa do assistente com ele. Só então soube que, no momento em que a convidei para jantar, havia uma conferência internacional importante acontecendo. Senti-me muito culpada. Você estava na reunião? Desculpe, eu não sabia. Jian Yan, de mãos dadas, me acalmou. Não tem problema. A reunião pode acontecer a qualquer hora. Embora seu tom e ações me dissessem que não importava. Mas eu ainda me sentia muito mal vendo que eu estava um pouco para baixo. Jian Yan se abaixou. Ele esfregou o rosto no meu e piscou. Além disso, uma reunião é tão importante quanto casar. Afinal, você me convidou. É algo que não acontece com frequência. O rosto dele estava muito perto do meu. Tão perto que eu podia ver seus cílios longos e densos tremeluzindo, e em seus olhos incrivelmente bonitos. Escondendo de mim. Neste momento, eu podia até ouvir meu coração batendo mais rápido. Jian Yan deve ter visto minha expressão desconfortável. As orelhas de Jian Yan ficaram levemente vermelhas. Ele gradualmente aumentou a distância entre nós. Mas eu tenho que ir trabalhar. Ele se despediu apressadamente e se virou, suas pernas longas se afastando. Seus passos pareciam um pouco descoordenados. Olhei para suas costas enquanto a janela do carro subia lentamente. Eu me senti inexplicavelmente feliz. Parecia que eu realmente gostava de estar com Jian Yan. Até a noite, Jian Yan provavelmente terminou de trabalhar e me enviou uma mensagem. Era uma foto de uma lua cheia brilhante. Podia-se ver que tinha acabado de ser tirada. Eu respondi rapidamente, é linda. Ele respondeu mais rápido. Sim, ao vê-la, pensei em você. Pensou em mim? Senti meu rosto esquentar inexplicavelmente. Você sempre fala tão bem com as pessoas? Ele parecia uma pessoa honesta. Eu digo o que penso. Isso conta como conversa? Por que ele sempre diz coisas que me fazem corar e bater o coração de forma tão séria? Eu estava pensando em como responder quando outra mensagem dele apareceu. Você tem tempo amanhã para jantar juntos? Quase não hesitei. Ela, Jian Yan, não hesitou em me convidar ativamente. Assim, nos dias seguintes, eu almocei com Jian Yan. Às vezes, depois de comer, se ela tivesse tempo livre, ela me acompanhava às compras. Com ela ao meu lado, minha taxa de retorno nas minhas compras aumentou. Depois de passear, ela me levava para casa. E ela sempre aparecia com um presente saído do carro, como se fosse mágica. Às vezes era um relógio de edição limitada difícil de encontrar, às vezes eram iguarias de leilão. No início, eu nem ousava aceitar, mas ela era muito persistente e incomumente séria. Senhor Lu.
Se estamos em fase de aproximação agora, então sou eu quem está te cortejando. Dar presentes ou outras coisas. São todos os custos que devo incorrer por você. Isso está totalmente dentro do meu alcance de despesas. Se você não aceitar, vou pensar que você está me rejeitando para um contato mais próximo. Falando nisso, ela baixou os olhos. Ou você realmente quer dizer isso? Ela estava com uma expressão de desapontamento no rosto, o que me deixou sem palavras. Só pude voltar para casa com sacolas cheias. Todos os dias era uma sensação de ser bombardeada por dinheiro, mas receber tanta gentileza dela também me deixava um pouco envergonhada. Então, antes do almoço naquele dia, fui cedo a uma loja de departamentos, pronta para escolher um presente para Jian Yan também. Acabei procurando por muito tempo e não encontrei nada que combinasse com Jian Yan, então escolhi uma marca que ela costuma usar. Depois de pensar um pouco, escolhi uma gravata borboleta feminina que acho que combina com tudo. Foi quando estava embalando e pagando que ouvi um bufo atrás de mim. Lu Shen, você finalmente parou de brincar? Meu corpo congelou instantaneamente, porque eu conhecia muito bem essa voz. Era a voz de Su Vanqin. Virei-me. Su Vanqin e suas amigas apareceram na entrada da loja sem que eu percebesse, olhando para mim com os queixos erguidos em tom de escárnio. Não lhes dei mais um olhar. Virei-me e continuei esperando o funcionário embalar, mas aquelas pessoas insistiram em se aproximar. Assistente Lu, está comprando algo? Não é uma gravata borboleta feminina? Está escolhendo para a senhorita Su. Essa combina com a cor do seu terno hoje. Assistente Lu, você é atencioso. Mas suas brincadeiras deixaram a senhorita Su um pouco chateada. Uma gravata borboleta pode não ser suficiente para compensar. Uma tentativa de consolá-la. Su Vanqin bufou. Quem precisa de uma gravata borboleta? Mas se você se desculpar sinceramente, posso te dar uma saída. Ouvi a voz dela e senti nojo. Ignorei-a completamente. Eu me demiti. Meu nome é Lu Shen, não assistente Lu. E isto não é para Su Vanqin. Posso não me intrometer? Depois que eu disse isso, os rostos sorridentes das poucas pessoas ficaram sombrios. O rosto de Su Vanqin também ficou feio. Ela me encarou com desprezo. Você ainda não se cansou de brincar depois de tanto tempo? É o suficiente, Lu Shen. Não tenho tanto drama. Falando nisso, ela sorriu sarcasticamente. Ela colocou os olhos na gravata borboleta que o funcionário tinha acabado de embrulhar. Gravata borboleta feminina. Para quem mais você daria? Paguei e peguei as coisas. Posso dar para minha namorada? Su Vanqin levantou os olhos. Você não disse que não foi a um encontro às cegas? Peguei o presente e me virei para sair. Mudei de ideia. A voz dela ficou fria instantaneamente. Quem? Hesitei e decidi contar. Jian Yan. Assim que o nome, muito familiar para todos no círculo, foi dito, os rostos das poucas pessoas visivelmente ficaram sérios. Um momento depois, o sorriso da minha própria filha surgiu. A voz profunda de Su Vanqin veio de trás. Lu Shen. Irritar-me com outra mulher é estúpido. Além disso, não sabes qual delas é mais real. Não me importei se elas acreditavam ou não. Saí sem olhar para trás. Por causa deste pequeno incidente. Cheguei um pouco atrasado para o jantar. Quando cheguei, Jian Yan estava a dobrar um guardanapo em forma de flor. Ele viu-me entrar e ajustou a forma com a mão. Uma rosa de guardanapo foi levada à minha frente. Cheira bem? É bonita? Respondi, é linda. Tão requintado. Tu és tão bom. Desculpa. Atrasou-se um pouco. Esperaste muito tempo? Jian Yan ouviu o meu pedido de desculpas. Ele baixou a cabeça e pousou a rosa de guardanapo. Havia um brilho de cálculo nos seus olhos. Está tudo bem. Depois de dizer isto, fez uma pausa por 2 ou 3 segundos e depois acrescentou, não resistindo, ouvi dizer ao motorista que acabaste de encontrar um amigo. Fiquei chocada, tendo gostado abertamente de Su Vanqin por tanto tempo antes. Jian Yan nem precisava de perguntar para saber o quão devotado eu era a Su Vanqin antes. É só que neste período, nenhum de nós falou sobre este assunto. Se ela o mencionou agora, ela deve importar-se, certo? Eu rapidamente dei atenção e disse, eu e essa pessoa nem sequer somos amigos. Jian Yan olhou para mim e perguntou hesitantemente. Então é um amigo antigo? Pensei por um momento, não é bem assim. No máximo, um ex-colega. O rosto de Jian Yan, que estava tenso, de repente relaxou e ele riu. Quando a vi rir, aproveitei a oportunidade para lhe entregar a gravata. O meu atraso foi apenas porque fiquei sobrecarregada a escolher um presente para ti. Vê se gostas.
Jian Yan ficou atordoado e seus olhos brilharam instantaneamente. É para mim? Acenei com a cabeça. Ele parecia uma criança que recebeu uma flor vermelha de um professor, com uma cara cheia de surpresa. Ele pegou cuidadosamente o saco de embalagem. Ele abriu a caixa e estendeu a mão para tocar na gravata. Estrelas brilhavam nos seus olhos. Obrigado, Shen Shen. Adoro-a muito. Percebendo que algo estava errado, ele ergueu os olhos para mim e perguntou cuidadosamente. Posso chamar-te assim? Pisquei os olhos. Claro que podes. Jian Yan estava muito feliz. Tão feliz que ele desapertou o colarinho da camisa. Vais para a empresa mais tarde? Ele abanou a cabeça. Não, quero usar esta que me deste. É um pouco estranho. É como fazer arte performativa. Quem diria que Jian Yan não acharia nada de errado com isso? Pelo contrário, ele ergueu a cabeça orgulhosamente. É assim que alguém me perguntaria por que é que a minha gravata é tão especial hoje. Eu posso dizer-lhes que está é a gravata que tu me deste. Tu até me ajudaste a amarrá-la. Ele estava imerso nos seus próprios pensamentos, abanando a cabeça e ficando cada vez mais orgulhoso. Pensei que esse Jian Yan tivesse um rabo. Estaria agora levantado e a abanar, sem saber o que é o céu e a terra. É um pouco adorável. É só que, embora tenhamos sido muito próximos ultimamente, mas, no fim, não faltou nada, eu comi uma casca. Mas esse gesto de me ajudar a amarrar a gravata, parece que geralmente é entre casais. Se tu divulgares assim, os outros não vão pensar mal? A expressão de Jian Yan, que estava imerso na imaginação, congelou por um instante. Ele baixou os olhos e ponderou por um momento. Ele abriu a boca. Eu disse desde o início que queria casar contigo, Shen Shen. Eu espero mesmo que pensem mal de mim. Não é que pensem mal, é a realidade. Ele olhou para mim e rapidamente desviou o olhar, como se temesse algo. E tu, o que pensas? As declarações de Jian Yan são sempre diretas. Meu cérebro deu um curto-circuito instantaneamente, talvez porque eu tenha passado por tanta hesitação. Na minha mente, eu e Jian Yan nos conhecemos há muito pouco tempo, e em tão pouco tempo. Duas pessoas não podem confirmar uma relação íntima, mesmo que no meu coração a posição dele já seja muito íntima. No meu longo intervalo de hesitação, Jian Yan já tinha baixado os olhos em silêncio. Não faz mal, Shen Shen. Eu não te estou a pressionar. Eu não esperava que a nossa interação com Jian Yan também tivesse momentos difíceis. Depois deste tópico, embora ambos estivéssemos a manter o nosso modo de interagir, uma sensação subitil. De repente instalou-se entre nós. Apoiei-me na janela do chão ao teto em casa, sentindo-me um pouco melancólica. Claramente, Jian Yan é bom, e ele é bom para mim. Eu também gosto dele. Por que é que sempre sinto que estar com ele ainda está muito longe para mim? Enquanto eu estava distraída, meu pai ligou de repente. Assim que atendi, veio uma voz super alta. Filho, estás realmente a sair com Jian Yan ultimamente? Eu baixei o volume discretamente. Sim, meu pai suspirou alto do outro lado da linha. Meu filho, por que não contaste ao pai mais cedo? Eu menti. Mesmo que eu contasse, não acreditarias. E nós ainda não oficializamos. Eu não menti. Meu pai ficou muito animado. Não oficializamos. Estás a querer esconder algo do pai de novo? Filho, desta vez investiguei tudo antes de te perguntar. Aquele Jian Yan gosta de ti há muito tempo, adora-te até a morte. Como é que não oficializamos? Fiquei chocada. O quê? Jian Yan gosta de mim? Há muito tempo. Meu pai resmungou várias vezes. Sim, desta vez foi o teu tio que não aguentou e perguntou à sobrinha de Jian Yan. Como correu a interação dela contigo? Como resultado, a sobrinha dele choramingou e disse que a tia não permitia que ela fosse. Ela foi por ele. Isso chocou a mim e ao teu tio. Depois, lembrei-me do que disseste. Isso está restrito à privacidade, e ela até se tornou alvo. Mas nós não conseguimos entender. Alguém como Jian Yan. Como é que iria competir com a sobrinha pelo seu pretendente? Não ficamos a investigar, procuramos velhos amigos e velhos conhecidos. Finalmente conseguimos adivinhar mais ou menos. Fiquei um pouco surpresa. Adivinharam o quê? Meu pai disse com orgulho. Vou contar-te devagar. A tia de Jian Yan disse que Jian Yan tem sido indiferente como a água ao longo dos anos. A única coisa que poderia ser um pouco estranha é um semestre no início da universidade. Adivinha? Durante esse tempo, meu bom filho estava a dançar online num banco. Ele tornou-se famoso com uma dança. Depois, ele pegou 2 fotos de formatura da faculdade. Uma era dele, a outra, adivinha? Era uma foto de formatura tirada pelo meu filho obediente.
A prova mais concreta foi que ele tinha 2 bonecos antigos no quarto há muitos anos. O nome da letra embaixo do menino é LC. Não é a abreviação do teu nome? Como é que pode haver algo assim? Há muitos outros detalhes. A sobrinha dela também disse: tia, ouvi dizer que ela vai casar contigo. Ela ficou tão furiosa que assustou a criança. Quanto mais o meu pai falava. Mas eu ficava chocada. Se há tantas coincidências, então isso realmente não é coincidência. Na faculdade, de facto, muitas pessoas gostavam de mim, mas na altura, o meu coração e os meus olhos só tinham olhos para Suvankin. Eu era muito fria com todos os pretendentes. Se Jian era um deles, acho que não lhe dei um bom olhar. Ela ainda se lembrava de ter tirado a minha foto de formatura na graduação? Pensando novamente na atitude dela comigo, tudo parece fazer sentido. Originalmente, pensei que Jian queria casar comigo, talvez porque eu era adequada, talvez porque ele precisava. Eu nunca pensei que fosse porque ele realmente gostava de mim. Por isso, quando meu coração já dependia dele, eu sempre tentava controlá-lo com a razão. Afinal, no início, contactei-o apenas para desviar a minha atenção. Como é que 2 pessoas sem sentimentos poderiam ficar juntas tão rapidamente? Mas se ele desde o início entrou em contato comigo com um coração cheio de amor, então que razão teria eu para esconder ou reprimir o meu coração? Tive uma sensação de clareza e iluminação. Depois de desligar o telefone do meu pai, tive até um impulso de ir procurar Jian imediatamente, mas por alguma razão, Jian, que sempre me respondia imediatamente, não respondeu à primeira mensagem que lhe enviei esta noite. Esperei até às 10 horas e ele não respondeu. Então liguei-lhe, mas ninguém atendeu. Tentei contactar o seu assistente, mas o seu assistente deu meu telefone de trabalho. Ele não ligaria a esta hora. Eu realmente não conseguia contactar Jian. Senti uma ansiedade inexplicável, mas não podia fazer nada. Só consegui ficar virando-me e me revirando a noite toda, ganhando olheiras enormes. Na manhã seguinte, só recebi uma resposta do assistente de Jian: sinto muito, Sr. Lu. Esqueci-me de carregar o telefone de trabalho ontem à noite. Eu não vi as mensagens. Quanto ao Sr. Jian, ele parecia não estar de bom humor ontem à noite e não me deixou contactá-lo. Mas, que eu saiba, o carro dele está em casa. O Sr. Lu está à procura do Sr. Jian por algum assunto urgente? Respondi rapidamente: não é nada urgente. Pode dar-me a morada da casa dele? A outra parte enviou-me rapidamente um endereço. Cliquei no mapa. Estava perto de mim. Não pensei muito nisso. Levantei-me, arrumei-me, apanhei um táxi e fui para lá. A casa de Jian é uma moradia independente, muito bonita. Estava prestes a tocar a campainha à entrada. Só então descobri que o portão não estava fechado. Enquanto enviava mensagens para Jian, entrei devagar. Assim que cheguei à porta, ouvi uma voz cheia de frustração vindo de dentro. Amiga, estás a brincar comigo? Amiga, tu és a Jian. A Jian é uma rapariga frágil e desiludida. O que foi? Jian não é humana? Toda a gente tem sentimentos. Toda a gente se magoa. Reconheci rapidamente a voz da Jian, mas em comparação com o habitual, há um pouco mais de coração partido. A outra pessoa disse impotente: então, à primeira oportunidade, quiseste casar com ele. É normal que ele hesite um pouco? Jian acusou quase a chorar, mas a professora dela disse que queria casar com aquele tal Su. Por que é que não posso? E se eu não encontrar alguém para lhe enviar aquele vídeo dela comportar-se como uma louca, acredito que ele não me procuraria. Talvez ele só queira me usar para desviar o olhar. Se eu não o mantiver por perto casando-me, talvez ele fuja um dia. Assim como ontem, ele a encontrou de novo. São 7 anos como irmãs. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Fiquei chocada. Aquele vídeo de Niming foi arranjado por Jian. A outra pessoa ficou em silêncio por muito tempo. Então você passou a noite bebendo até ficar tão bêbada que não conseguia ser acordada com 50 ligações? Você sabe que sozinha você criou metade do cheiro de bebida, só porque ele ainda não pensou nisso. Jian não disse nada, apenas soluçou. A outra pessoa, ao mesmo tempo, sentiu-se impotente e não pôde deixar de rir. Irmã, eu nunca te vi assim. Você só precisa ser você mesma. Qualquer homem se apaixonaria por você. É apenas uma questão de tempo, certo? Jian ficou confuso. Então por que Shen não me ama? A melhor amiga dela rosnou, dizendo que é uma questão de tempo. Tola! Eu ouvi tudo em silêncio e não pude deixar de rir também. Quando eu ri, alguém ouviu o barulho. Quem está lá fora? Uma mulher alta e bonita saiu.
Ela parecia ser a filha de outra família rica. Olhei para o rosto dela e suspirei em silêncio. Afinal, as belas saem com as belas. As filhas de famílias ricas saem com filhas de famílias ricas. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela disse: entre. Você não sabe o inferno que ela me deu esta manhã. A filha de família rica me puxou apressadamente para dentro de casa. Assim que entramos, o quarto estava uma bagunça. Vários itens estavam espalhados pelo chão. Jianyan estava sentado em um canto, com o cabelo despenteado e os olhos lacrimejantes. Seu pijama levemente úmido tinha alguns botões desabotoados, pendurado frouxamente, revelando metade de seu ombro magro e clavícula. Eu fiquei olhando, quase hipnotizada. A filha de família rica olhou para Jianyan e depois para mim, com um brilho nos olhos. Ei, vocês dois conversem sozinhos. Quero tomar café da manhã primeiro. Estou morrendo de fome. Dito isso, ela correu sem se importar com o que eu diria, deixando-me confusa e Jianyan confuso no grande salão, olhando um para o outro. Hesitei e perguntei: você está bem? O olhar confuso de Jianyan imediatamente clareou pela metade. Ele piscou incrédulo. Shen Shen? É realmente você, Shen Shen. Sua aparência atual era realmente cativante. Eu fui até ele e me agachei. Sou eu. Eu vim te procurar. Jianyan levantou a cabeça. Ele me olhou de cima a baixo. Depois de ter certeza de que era eu, ele primeiro abaixou a cabeça e arrumou o cabelo. Então ele rapidamente abotoou o pijama e perguntou: o que você precisa de mim? Eu pisquei para ele. Posso te pedir em casamento? Ele parou de arrumar apressadamente sua imagem. Ele nem olhou para mim. Você está sonhando de novo? E então virou a cabeça diretamente. Ele se deitou desajeitadamente, cobrindo os olhos com o braço e suspirando profundamente. Deixa pra lá. Estendi a mão e apertei o rosto dele. Não é um sonho, é. Levanta, Jianyan, vamos casar. Sua testa franzida relaxou pela metade. Apertei o rosto dele um pouco mais forte. Sua testa relaxou completamente. Ele se levantou com um salto de carpa. Doeu. Ele olhou para mim incrédulo e beliscou a própria coxa. Murmurou: não. É um sonho. Sorri para ele. Sim. Não é um sonho. Você não quer casar comigo? Anda, arruma as tuas coisas. Jianyan ficou completamente pasmo. Ele arrumou-se pacientemente e tomou um remédio para a ressaca. Depois sentou-se em frente a mim, furioso. Como é que decidiste numa noite? Suspiro. Não é por causa de certas pessoas. Se eu não disser nada, vais pensar que não é sério casar comigo. Tens medo de aceitar diretamente? Jianyan hesitou. O quê? A minha mãe. Eu não sou curiosa. Se não... Contei ao Jianyan exatamente o que o meu pai me disse. Ele finalmente admitiu. Tudo bem, realmente não é muito diferente do que o tio adivinhou. Mas pensei que gostavas de mim. Já ficou bem claro. Cruzei os braços. Mas na minha perspectiva, acabamos de nos conhecer. O amor à primeira vista também precisa de um processo, certo? Tu atacaste logo de cara. Ele ponderou em silêncio. Ok, confesso que não me aguentei. Ele olhou para mim e perguntou, testando o terreno. Então, isto conta como a minha paixão secreta? Já te reconciliaste? Pensei por um momento. Claro que conta. Se tivesses começado logo com uma paixão aberta, a reconciliação teria sido mais rápida. Ficamos a olhar um para o outro. Então, quando é que vamos casar? Quanto mais cedo, melhor. Saímos do cartório com uma sensação de sonho. O certificado de casamento na mão. Parecia tão leve. Sem mencionar o Jianyan, que, depois de sóbrio, tentava desesperadamente manter a calma. Ela suspirou. Não importa se foi uma decisão impulsiva. Agora que tiramos o certificado de casamento, não podemos voltar atrás. Acenei com o certificado vermelho na mão. Casar com uma mulher como tu? Quem quer voltar atrás? Vou ter de o esconder para que ninguém o roube. Ficou claro que Jianyan ficou tentado a rir, mas conseguiu conter-se desta vez. Pensou por um momento. Então traz as tuas coisas para minha casa mais tarde. Depois de dizer isso, pareceu um pouco envergonhada e acrescentou, coçando o nariz. As minhas medidas de segurança são boas. Não te preocupes. Comecei a rir. Ok. As orelhas de Jianyan ficaram ligeiramente coradas. Ficamos ali, frente a frente, trocando uns 800 olhares. Então, abri a boca, testando o terreno. Ah! Jianyan, podemos manter o nosso casamento em segredo por enquanto. Ela ficou imediatamente em alerta. Por quê? Eu pensei. É só que, com o casamento, tenho medo que penses mais,
que precises de mais segurança. Mas agora, de repente, casada, ainda me sinto um pouco desconfortável. Quero dar a mim mesmo um tempo para me ajustar. Jian Yan, após ouvir a primeira metade da minha frase, já tinha um traço de sorriso nos lábios, mas a voz dela ainda soava um pouco chateada. Até quando temos que manter em segredo? Não podemos contar a ninguém? Pensei um pouco. Que tal definirmos um mês como período? Ninguém pode saber, pode ser? Jian Yan apertou os lábios e baixou a cabeça, cerrando os punhos em segredo, como se estivesse tentando se convencer. Esperei pacientemente por 2 minutos. Ela realmente se convenceu. Tudo bem. Olhei para o rosto dela, ainda um pouco chateado, e quis rir de novo. Quem é que diz que Jian Yan é fria e implacável? Esta mulher é claramente muito obediente. Fiquei na ponta dos pés e toquei na cabeça dela. Que boazinha. Esposa. O rosto de Jian Yan ficou vermelho instantaneamente. O que você acabou de me chamar? Eu pisquei. Esposa, sim. O rosto de Jian Yan ficou ainda mais vermelho. Ela baixou a cabeça, tentando esconder. Eu a provoquei de propósito. Então, esposa, o que você deveria me chamar? Jian Yan, com o rosto vermelho, levantou os olhos e olhou em volta. Muito leve e gentilmente, ela se aproximou do meu ouvido. Marido. Sua respiração quente roçou no meu tímpano. Ficou um pouco coçando, formigando e confortável. Não ouvi direito. Chame mais uma vez. Jian Yan soltou uma risada abafada. Ela abriu a boca e mordeu minha bochecha. Você realmente não ouviu direito? Marido. A sensação úmida da língua me fez sair do transe instantaneamente. Afastei a cabeça, ficando a 30 centímetros de Jian Yan, sem esquecer de provocá-la. Mas ela apenas sorriu, olhando para mim com olhos brilhantes. Marido, que fofo. À tarde, Jian Yan contatou pessoas para me ajudar a mudar. Um caminhão de mudança super grande estacionou na entrada do condomínio, imponente. As pessoas que passavam não conseguiam deixar de olhar de soslaio. E, infelizmente, por ser muito estranho antes, comprei bem na mesma vizinhança que Su Vanqin. Ela também me viu. Ao perceber que eu estava me mudando, ela ficou com o rosto sombrio e me encarou em silêncio enquanto eu descarregava. Ela me puxou para o lado e disse irritada. Lu Shen, que bagunça você está querendo fazer? Eu sacudi a mão dela. Mudar-se tem algo a ver com você? Ela agarrou um punhado de cabelo. Ok, você é muito boa. Vendo que eu não a estava ignorando, ela disse com os dentes cerrados. Não vou mais te deixar trabalhar horas extras, tudo bem? Pare de fazer isso, não tem graça continuar. Eu não a ignorei. Olhei para os trabalhadores que ajudavam a carregar as coisas não muito longe e acenei. O trabalhador trouxe uma pequena caixa e me entregou. Eu a peguei e dei para Su Vanqin. Eu não estou fazendo bagunça. Este é o presente de aniversário que você me deu antes. Estou te devolvendo agora. Podemos fingir que não nos conhecemos a partir de agora? O rosto de Su Vanqin afundou completamente. Ela olhou para a caixa, querendo dizer algo, mas engoliu de volta. Eu a observei respirar fundo, o peito subindo e descendo. Ela não conseguiu dizer nada. Então me virei e voltei para supervisionar a mudança. No momento em que eu estava prestes a sair, ouvi Su Vanqin dizer com os dentes cerrados, Lu Shen, não se arrependa. Se eu não tivesse planejado manter isso em segredo primeiro, eu realmente queria dizer, eu já sou casada. Do que eu me arrependeria? Os trabalhadores de mudança contratados por Jian Yan foram muito eficientes. Minhas coisas estavam na verdade muito bagunçadas, mas eles ainda conseguiram arrumar tudo. Arrumaram tudo para mim de forma organizada. Eu realmente me mudei para a casa de Jian Yan. Todos os utensílios se tornaram para 2 pessoas. Um conjunto de mim e um conjunto de ti. Olhando para as minhas roupas e as de Jian Yan, penduradas juntas, bem próximas, fiquei sem motivo um pouco corada. Como é que a tia pôs os nossos pijamas juntos? Mas casamento. Parece que realmente deveria ser assim. Eu estava com a cabeça cheia de pensamentos aleatórios. Jian Yan voltou. Ela abraçou-me por trás, satisfeita em admirar as novas mudanças no quarto. É o que eu esperava. Apertei a mão dela. Ela não respondeu imediatamente. Ela percebeu astutamente a minha mudança. O que se passa, Shen Shen? Por que é que estás tão corada? Tapei-me o rosto rapidamente e fechei o guarda-roupa. Está quente. Jian Yan olhou para os meus movimentos, como se tivesse percebido algo. Perguntou maliciosamente. É vergonha, marido? Porque agora estamos a viver juntos. Saltei e tapei a boca dele. Quem te mandou perguntar?
Jian Yan beijou diretamente a minha palma com os lábios, arqueando uma sobrancelha. Shen Shen, estás tão envergonhada. O que vais fazer quando fores dormir? Assim que ele disse isso, senti a testa arder. De certeza que estou vermelha do topo à ponta dos pés agora. Baixei a cabeça e empurrei Jian Yan para fora. Não digas mais nada. Mas num descuido, com a cabeça baixa, não olhei para ele. Fui levantada pela cintura por Jian Yan. Uma vertigem e fui colocada na cama por Jian Yan. Ele inclinou-se, tocando suavemente na minha bochecha. Felizmente, és linda. Não falemos disso. De que mais falamos? Marido. Estendi a mão e tapei o meu rosto, sem ousar olhar para ele. Jian Yan agarrou diretamente o meu pulso e forçou a minha mão contra a sua clavícula macia e saltitante. Não olhes para os olhos. Shen Shen, tens de me olhar. Eu também quero olhar para ti. Ele baixou a cabeça e cobriu os meus lábios. A sensação úmida e densa. Pude sentir os meus lábios e língua serem explorados repetidamente por ele com delicadeza. A respiração suave. A oxigenação que me percorria os ossos fez com que as pontas dos meus pés se contraíssem involuntariamente. Jian Yan mordeu-me a ponta da língua. Chamou, esposa, esposa. Boa menina, esposa. O que estás a fazer com as mãos? Shen Shen não sabe? Tenso, devagar, devagar. Assim, Jian Yan e eu passamos um período de tempo bastante descontraído em casa. Ele todos os dias sentia-se revigorado. Eu todos os dias estava paralisada na cama. Como sempre, a deitar-me em casa, recebi de repente uma chamada de um antigo colega. Era um irmão mais novo que trabalhou comigo desde que entrei na empresa. Ele foi direto ao assunto. Shen Jie. Não imaginava que estivesses tão decidido a pedir demissão completamente. Respondi sem forças. Sim. Ele suspirou. Ok, na verdade, todos nós sentimos a tua falta neste período. Shen Jie, se realmente não queres voltar, alguns de nós colegas queríamos convidar-te para jantar. Foi uma despedida. Não achei que houvesse problema. Claro. Dá-me o tempo e o lugar. Disse que sim e só depois me lembrei. Quem são eles? Não há Su Vanqin, pois não? Mencionar Su Vanqin fez com que ela percebesse algo. Shen, afinal, tu eras um subordinado direto da senhora Su. Este tipo de coisa não pode ser completamente insignificante para ela. Mas a senhora Su está tão ocupada e pode nem voltar. Ela parece ter muito medo que eu volte atrás na minha palavra. No entanto, pensando bem, não importa o quão importante Su Vanqin seja, ela é apenas uma estranha. Está bem, sou muito direta, pelo menos é o que eu pensava. No dia do jantar combinado, Jian Yan disse primeiro que tinha um compromisso à noite e perguntou se eu queria sair para comer. Vergonhosamente, eu me enganei. Eu também sairei para jantar com amigos. Que amigos? Ah, ex-colegas. Tu não os conheces. Nenhum deles que eu conheça. Não, neguei com firmeza. Jian Yan olhou profundamente para mim, como se estivesse desconfiado. Ok, então ela se virou e saiu. Na verdade, eu sei que não deveria me sentir culpado e esconder, mas afinal, ela é alguém que eu perseguia abertamente por tanto tempo. Mencionar isso na frente da minha esposa atual sempre me deixa um pouco desconfortável. Além disso, ela pode nem ir, é apenas uma refeição, e ela passará rapidamente. No entanto, ao chegar ao endereço do restaurante de colegas, vi o carro de Jian Yan. Quase instintivamente quis fugir, mas aquele carro parecia estar à minha espera. O vidro do carro desceu diretamente, mostrando o rosto de Jian Yan. No momento em que nossos olhares se cruzaram, soube que estava acabada. A voz fria dela soou: marido, tu também estás a jantar aqui com amigos? Limpei o suor inexistente na minha testa. Sim, ainda não pensei em como explicar. Jian Yan fez um sinal para a porta. Os teus colegas, eles não seriam por acaso? Segui o olhar dela e vi o grupo do irmão do meu colega. Eles ainda estavam acenando para mim, como se tivessem medo que eu não os visse. Shen, aqui, aqui. Pensei que eu poderia ter explicado tudo originalmente. Se Su Vanqin não estivesse de pé no final. Jian Yan falou novamente, a voz cheia de decepção. Shen Shen, por que me escondeste? As minhas palmas das mãos estão a suar. Não é isso. Esposa, ouve-me. Mas Jian Yan não teve a paciência de me ouvir como de costume. Ela desceu do carro pelo outro lado. Eu olhei para as suas longas pernas afastarem-se, sentindo que ia chorar. O pior é que, ao sentar-me à mesa, soube que fui enganado pelo colega. Aquilo não era uma festa de despedida para mim. Era um jantar de negócios da empresa de Su Vanqin e de Jian Yan.
Eles disseram que me enganaram porque a proposta que eu dei a Jian Yan anteriormente tinha o meu nome. Além disso, Su Vanqing também queria que eu viesse, dizendo que eu já tinha usado o nome de Jian Yan para flertar com ela. Nestas ocasiões, eu deveria vir se pudesse. Por isso, eles pensaram neste plano. Eu fiquei tão sem palavras que nem quis ficar com raiva. Eu e Jian Yan sentamo-nos nas extremidades mais distantes da mesa. Ninguém olhou para o outro. Eu por que não ousava? Todo o meu corpo gritava que eu estava de mau humor e que não me deviam aproximar. Agora está tudo bem. O que já era difícil de explicar tornou-se ainda mais difícil. Eu estava desesperado. Quando percebi que fui enganado, tive verdadeiramente o impulso de bater na mesa e ir embora. Especialmente porque Su Vanqing me lançava olhares intensos de vez em quando. Eu sabia que ela estava absolutamente interpretando tudo mal, mas Jian Yan estava aqui. Se eu saísse, ela não iria comigo. Em um momento de completa impotência, notei o álcool na mesa e uma ideia surgiu. Jian Yan é muito sensível. Mesmo que acreditasse nas minhas explicações, provavelmente ficaria com raiva pela minha omissão inicial. Seria melhor fingir pena para ele. Diante de todos, servi uma bebida cheia para mim. Todos olharam para mim. Jian Yan olhou para mim pela primeira vez naquela noite. Isso foi útil. Eu fiz o meu melhor. Bebi um copo na hora e depois olhei discretamente. Vi Jian Yan franzir a testa. Realmente funcionou. O efeito do álcool me deixou momentaneamente confuso. Me recompondo, servi outra bebida. Um colega ao meu lado não se conteve. Irmão Shen, você ainda não está feliz e já está bebendo assim. Eu o ignorei. Recuperado, bebi o copo que acabará de servir. Normalmente não sou uma pessoa que gosta de beber. 2 doses de bebida forte foram para dentro. A sensação desta vez foi ainda mais intensa do que antes. Quando abri os olhos, tudo estava em duplicado. Olhei para Jian Yan. Ela também olhou para mim. Eu podia sentir a expressão complexa no rosto dela, mas não conseguia ver claramente. Minha mente estava um pouco confusa. Senti que ela estava prestes a se afastar de mim quando eu disse sem pensar: esposa! A sala ficou instantaneamente em silêncio, opressivamente silenciosa. Um colega, que sempre foi irritante, falou primeiro: haha, irmão Shen, você está louco por querer perseguir a Si ou Su? Então, risadas esparsas começaram a ecoar. Su Vanqing olhou para mim com uma cara séria. Se você não consegue controlar sua boca, por que está bebendo? Fiquei pasmo antes de perceber que tinha dito algo errado. Mas antes que eu pudesse explicar, Jian Yan, que estava em silêncio o tempo todo, zombou. Ela estava me chamando. Por que você está tão agitada? Desta vez, o silêncio na sala foi real. Mais profundo do que antes, a expressão no rosto de Su Vanqing parecia rachar pouco a pouco. Jian Yan me levou embora. Antes de sairmos, ela pegou minha mão, olhou para Su Vanqing e disse: nós já somos casados. Há pessoas que deveriam parar de se iludir, ok? Não disse nomes, mas foi extremamente direcionado. Disse que depois disso o rosto de Su Vanqing ficou furioso, mas eu não me importei. Porque ainda havia alguém em casa para amar. No quarto, eu me sentei no colo de Jian Yan e dei a ela o prêmio que ganhei em um evento passado. No início, eu não mencionei Su Vanqing. Eu realmente não queria que você pensasse demais, esposa. Para mim, ela era apenas uma estranha, mas eu tinha medo que você se importasse. Jian Yan bufou. Eu me importo quando você me esconde. Eu tracei círculos na clavícula dela. Desculpe, eu não considerei isso adequadamente, esposa. E nós não também vamos anunciar nosso casamento publicamente? Podemos considerar isso como uma compensação, certo? Jian Yan colocou um braço na minha cintura e me beijou. Eu obedientemente me aproximei e a beijei. Ela gostou muito, vendo que ela não parecia mais zangada. Aproveitei a oportunidade para perguntar: já que era um compromisso de vocês, você já sabia? Ela fechou os olhos, e sua grande mão acariciou minhas costas. Sim. Mas por que você aceitou o convite de negócios da empresa de Su Vanqing? Você nunca aceitou antes quando eu estava lá. Jian Yan respondeu com firmeza. Ele te importunava, eu o incomodava. Só queria dar-lhe um pouco de trabalho. Fiz ele pensar que conseguiria o contrato, mas no final descobre que não era nada. Não é mais divertido do que rejeitar diretamente? Eu cutuco a clavícula dele. Por que não notei antes que tu eras tão má? Jian Yan que olhou para mim. Há algo ainda pior. Queres ver? Mal tive tempo de reagir, e ele já me tinha por baixo dele, com os lábios selados. Espera, esposa. Marido, espera um pouco. Que som adorável. Não posso esperar.